Olá, tudo bem? Eu sou o Led e vamos lá. O amor, ele é eterno. Ele é o elo perfeito. De acordo com o dicionário, amar é desejar o bem, ter zelo e outras paradas assim. Mas amor, tipo, não é só isso. O amor, ele é algo muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que, mesmo se ele tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter uma fé que movesse montanhas, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ele não seria nada sem o amor. O amor é algo incrível. O fruto do Espírito é a alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio e fidelidade. Mas também, algumas coisas, além disso, né, além dessas coisas, o fruto do Espírito também é a amabilidade e o amor. E o amor, ele deve ser algo sincero, né? O amor não deve ser algo mentiroso. Quem ama é paciente, bondoso, não é ciumento, grosseiro, orgulhoso e nem vaidoso. Não se irrita e nem guarda mágoas. Quem ama se alegra quando a pessoa faz a coisa certa, quando faz algo certo, algo do jeito certo, e não quando a pessoa faz algo do jeito errado. Quem ama nunca desiste. Então, em qualquer dificuldade, adversidade, problema, qualquer coisa ruim que a pessoa estiver passando, quem ama nunca vai desistir, mas vai suportar tudo com fé, esperança e paciência. E quem ama não maltrata e nem busca os próprios interesses. Além disso, no amor não há medo. Afinal, o amor perfeito expulsa o medo. Em João capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que isso quer dizer? Isso diz que Deus entregou o seu Filho, ele sacrificou o seu Filho para que nós, meros pecadores que não somos nem dignos da glória de Deus, possamos ser salvos. E existe maior demonstração de amor do que um sacrifício? Mano, será mesmo que existe uma maior demonstração do que um sacrifício, principalmente um sacrifício de sangue, né? Da literalmente a própria vida morrer como demonstração de amor? Acho que não, né? E algo para você ficar na mente, algo que eu não quero que você esqueça. Sabe a cruz que Jesus foi crucificado, sofreu muito, foi chicoteado, enfim, sofreu pra caramba? Era pra gente estar no lugar dele. Era pra gente ter sofrido. Era pra gente ter sido humilhado. Era pra gente estar naquela cruz. Não Cristo Jesus. Bom, voltando a falar sobre o sacrifício, né? Podemos ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo, que morreu em nosso lugar, apesar de sermos meros pecadores. O primeiro mandamento diz para adorar somente a Deus e amá-la sobre todas as coisas. Então é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Antes de tudo ser criado, Ele já nos amava. Antes de nós nascermos, Ele já nos amava. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer criação, Ele já nos amava. Deus nos amou com um amor eterno. E, pô, é meio paia, né? É meio triste nós não amarmos Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente lê João 3,16 e vemos a crucificação de Jesus, sabemos que Deus entregou seu filho como sacrifício, né? Que é uma imensa demonstração de amor. Agora imagina comigo, tipo, pega a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais ama no mundo, aquela pessoa que você daria a sua vida por ela, a pessoa que você mataria o mundo inteiro só pra salvar essa pessoa. Pega ela. E agora imagina que essa é uma pessoa super carismática, bondosa, a pessoa mais bondosa do mundo, e é uma pessoa super temente a Deus. Agora pega um monte de outras pessoas, um grupo de pessoas que você não sabe quem é, você não sabe se são pessoas boas, se são pessoas más, se são pessoas do bem, se são criminosos, pessoas de todo tipo. Agora imagine uma ferrovia, eu acho que é a ferrovia, imagine um trilho de trem que ele está seguindo reto numa via, ele se divide em duas. Na via da esquerda tá a pessoa que você tanto ama amarrada, na outra via, na via da direita tá amarrada essas várias outras pessoas desconhecidas. Esse trem, ele tá vindo a toda velocidade, em alta velocidade, e não dá tempo de parar. O trem vai ter que passar por cima de alguém, vai ter que tirar a vida de alguém. E está sob o seu controle. Você tiraria quem? Você tiraria a vida de quem? Você tiraria a vida de uma única pessoa bondosa para salvar várias outras que provavelmente não são todas boas, né? Ou você tiraria a vida de várias outras pessoas desconhecidas para salvar uma única alma boa? Deus escolheu sacrificar Jesus. Ele fez a primeira opção. Deus escolheu sacrificar Jesus
para que é santo, que é santo, foi santo e sempre será santo e justo, né? Deus escolheu sacrificar Jesus, aquele que não tinha pecado algum, para salvar nós, meros pecadores que não somos nem dignos de estar vivo, né? Era para a gente estar pendurado naquela cruz e não Jesus. Bom, mas enfim, mudando continuando falando de amor, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8. Então não tem como você falar que ama a Deus, que conhece Deus, se você não consegue amar os outros. Entendeu? Não tem como você falar que conhece Deus se você não ama nem Deus e nem os outros, porque Deus é amor. Deus é amor, mas também não esqueça que Deus também é justiça, tá? Muita gente foca, Deus é amor e tal, mas também Deus é justiça, não esqueça disso. O amor em Deus consiste em andar em obediência com os seus mandamentos, porque um dos mandamentos de Deus é amar a Deus. Amar Deus. Um dos mandamentos de Deus é amar a Deus. E se você ama a Deus, você automaticamente tem que seguir esse mandamento. Então, um dos mandamentos de Deus é amar a Deus. Uma coisa depende da outra. Não tem como amar a Deus se você não segue os mandamentos deles. Mas enfim, se Deus nos amou dessa forma, né, ao ponto de enviar alguém como sacrifício, nós também precisamos amar uns aos outros. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele nos deixou mais um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Bom, já é meio autoexplicativo, mas você tem que amar o seu pai, você tem que amar o seu pai, sua mãe, seu irmão, algum desconhecido na rua, um morador de rua, um sem teto, uma criança que você nunca viu na rua, uma criança birrenta no que tá gritando lá no shopping, berrando que você tá começando a ficar misericórdia com raiva dela. Então você tem que amar essa pessoa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame os outros, ame o seu pai, ame o seu parceiro, ame até mesmo os seus inimigos. Mas isso é muito difícil. Eu tô chorando. Isso é muito difícil. Quem disse que isso seria fácil? Não é fácil amar a pessoa que você não gosta. Não é fácil. Mas muita gente acha que amar é um sentimento forte, né? Eu vou amar o meu inimigo da mesma forma que eu amo a minha mãe, da mesma forma que eu amo a minha namorada, da mesma forma que eu amo o meu cachorro, da mesma forma que eu amo a minha família, o meu melhor amigo. Eu tenho que amar o meu inimigo assim. Na teoria, sim, né? Se possível, é recomendado, né? Mas não é bem assim. O amor não tá somente no falar, eu te amo, mas também não tá somente no sentimento de amar, né? Eu já vou falar sobre isso, como amar o próximo, né? Já vou falar um pouco sobre isso. Mas enfim, a gente precisa amar uns aos outros para que Deus permaneça em nós. Não tem como Deus permanecer em nós se nós não conseguimos amar uns aos outros. Se alguém falar que se alguém falar que ama a Deus, mas não amar o próximo, essa pessoa está mentindo, porque não tem como amar Deus sem amar o próximo. Quem ama a Deus também precisa amar o seu irmão. E isso daí é um versículo. E o versículo que eu vou falar agora, eu não sabia onde encaixar ele no roteiro, então deixei ele meio vago aí, mas fala sobre amor. Em João capítulo 15, versículo 13 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Bom, mas se você quer amar a Deus, o que você precisa fazer? Quer amar a Deus? Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, tipo luxúria, imoralidade sexual, impureza, cobiça, desejo mau, idolatria, mentira e qualquer coisa que é pecado. Enfim, para amar a Deus, você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Afinal, como eu já falei, um dos mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você quer amar o seu próximo, para você amar o seu próximo, o que é necessário? Bom, primeiro, antes de tudo, obedecer a palavra de Deus. Você tem que, primeiramente, antes de qualquer coisa na sua vida, você tem que seguir a palavra de Deus. Entendeu? Você tem que obedecer de antemão à palavra de Deus. Mas para você, se quiser amar o seu próximo, você tem que obedecer a palavra de Deus, praticar boas obras, enfim, abandonar ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. O que seria linguagem indecente no falar? Bom, aquelas piadinhas de duplo sentido, né? Piadinha de duplo sentido, mentira, essas coisas são imoralidades no falar, linguagem indecente no falar. E também mentira, né? Mentira também se inclui nessa linguagem indecente. Você tem que abandonar tudo isso, mas se revestir de compaixão, você tem que se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E todas essas coisas e sobre todas essas coisas se vistam do amor.
Afinal, o amor, ele é o elo perfeito. Se você quer amar o próximo, você tem que obedecer a palavra de Deus sobre todas as coisas e praticar, se possível, né, boas obras, né? Afinal, é algo muito bonito. Vou dar um exemplo, por exemplo, tá um calor muito quente, você tá andando na rua com uma garrafinha de água e você vê um sem teto passando calor. Como demonstrar um mínimo de amor por ele, né? Siga a palavra de Deus e faça uma boa obra. Vá no mercadinho que está ali do lado, você tem dinheiro, compra uma água gelada para ele, dá a água gelada para ele. Isso foi uma demonstração muito pequenininha de uma boa obra, entendeu? Mas enfim. E se você quer amar a sua família, também se encaixa nos mesmos quesitos de amar o próximo, né? Se para amar a sua família, você também tem que amar o próximo, né? As mesmas coisas que eu acabei de falar. Mas eu vou citar Colossenses, né? Colossenses capítulo 3. Isso que eu vou falar está escrito em Colossenses capítulo 3. Se você quer amar sua família, né, esposas, se vocês têm que se sujeitar ao marido de vocês, como convém a quem está no Senhor. E maridos, amem a esposa de vocês sem tratá-las com amargura, com ignorância, falta de respeito. E também, maridos, amem a elas, amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, ame a esposa de vocês. Da mesma forma que Cristo se sacrificou pela igreja, se necessário, sacrifiquem-se pela esposa de vocês. E filhos, obedeçam os pais de vocês. Afinal, se você obedece ao seu pai, mesmo ele estando errado, isso vai agradar ao Senhor. Você tem que ter respeito pelos seus pais. Isso agrada a Deus. Mas também, se você é pai, não irrita os filhos de vocês, porque isso não agrada a Deus também. É, e agora, né? Temos que tomar muito cuidado com a iniquidade, tá bom? É só um adendo aqui, a gente tem que tomar com muito cuidado com a iniquidade, porque o aumento da iniquidade fará com que o amor de muitos se esfrie. Então, se você pratica iniquidade, nossa, que palavra difícil, né? Se você pratica iniquidade, você tem que tomar muito cuidado mesmo, porque isso fará com que o amor de muitas pessoas se esfrie, e não é isso que você em Cristo quer, né? E também devemos fazer com que a paz, a misericórdia e o amor sejam multiplicados dentro de nós. Por que a misericórdia? Porque a misericórdia, que a misericórdia é perdoar. E o perdão é uma demonstração de amor. É algo lindo. É algo muito lindo quando você erra com alguém e você chora pela pessoa, por favor, me perdoe. E essa pessoa fala, fica tranquila, eu te perdoo. Só não repita mais isso, mas eu te perdoo. Isso é o perdão, isso é a misericórdia. É algo lindo. Entendeu? Em resumo, o amor ele é algo eterno. O amor ele é eterno e é o elo perfeito. O amor ele deve ser sincero e bondoso. Quem ama não é orgulhoso e nem ciumento, mas é compassivo. Deus demonstrou o seu amor por nós entregando seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Deus foi o nosso primeiro amor. Ele nos amou antes de tudo. E um de seus mandamentos é amá-lo sobre todas as coisas. E por isso quem o ama o obedece. Ele nos amou tanto, mas tanto, que sacrificou o seu Filho amado e sem pecados pelo perdão dos nossos pecados, sendo que era para nós estar pendurado naquela cruz. E a palavra de Deus nos manda amar uns aos outros, né? Então, por isso que a gente tem que amar o nosso próximo e, inclusive, os nossos inimigos. Que é difícil, mas a gente tem que amar os nossos inimigos. Como amar nossos inimigos? Seguindo os mandamentos de Deus, não xingando ele, né? Mas sim praticando, entre aspas, né, boas obras, né? Seguindo a palavra de Deus. E para demonstrar o amor a Deus, obedeça os seus mandamentos, né? Para demonstrar o amor para o próximo, seja família, amigo, como eu falei, faça boas obras e sobre tudo isso, obedeça a palavra de Deus, abandonando a ira, indignação e decência a não falar, entre várias outras coisas, se revestindo de amor e da palavra de Deus. Bom, é isso. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês.